Graças a Deus. Glória a Deus, que o Senhor continue segurando as nossas mãos. De fato, Ele tem segurado as nossas mãos e tem sido nosso firme guia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmão Rodrigo, Fabiano, seja bem-vindo. Irmã Leide, irmão Fábio, irmão Júnior, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Meus queridos, eu queria convidá-los para nós lermos a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Como eu falei aos irmãos, tenho falado desde ontem, ou melhor, pela manhã, desde a manhã, e também já mencionei ainda há pouco. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos bíblicos hoje, irmãos. Vamos falar sobre os milagres de Jesus. Eu já estava preparando outra série de estudos em um livro bíblico, mas o Senhor nos moveu, né, também conversando com alguns irmãos, a respeito deste tema, né, falar sobre milagre. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento onde e muitas pessoas necessitam de milagres, e é muito bom a gente olhar para as Escrituras Sagradas e saber que Jesus, ele continua vivo, e por estar vivo, a palavra de Deus nos garante que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o mesmo Cristo das Escrituras é o Cristo que continua a operar milagres. E nós precisamos relembrar os milagres que Cristo fez enquanto aqui esteve no seu ministério terreno, para que a nossa fé seja ativada, para que a nossa fé seja movida novamente a crer naquilo que o Senhor tem poder para realizar, para executar. Amém, irmãos? E eu acredito que nós seremos ricamente abençoados. Certamente, muito daquilo que nós vamos falar aos irmãos já estudaram, já leram, já ouviram alguma mensagem, alguma pregação. Talvez eu já tenha até pregado sobre esse tema, falado sobre algum milagre desses para alguém, mas nós precisamos sempre continuamente aprender a palavra de Deus, né? O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então, nós devemos continuar aprendendo a palavra de Deus. Por isso, eu queria convidar os irmãos para nós lermos esse texto, João, capítulo 2, acredito que você esteja com sua Bíblia aí. Quem não está com a Bíblia, fica perto de um crente aí, para ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler, então, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, Desculpe, irmão, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nesta ministração, que o teu Espírito Santo nos conduza para ouvirmos a tua voz e que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, nos dirigindo, nos abençoando, preparando, Senhor, os nossos corações para que creiamos e para que assim também tomemos esta palavra como mudança para as nossas vidas.
Fale conosco, fale com a tua igreja, Deus. É o clamor que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Queridos, vou compartilhar aqui minha tela aqui com os irmãos para que a gente possa estudar melhor a palavra do Senhor, estudar melhor aquilo que temos proposto para esta noite nós estudarmos. Me digam aí se já está aparecendo aí a apresentação para os irmãos, para que a gente possa aí acompanhar todos juntos a palavra do Senhor. Dê um joinha aí, para a gente confirmar aqui o que os irmãos estão observando. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Meus irmãos, nós vamos hoje falar a respeito dos milagres de Cristo, começar a falar, e quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que o Novo Testamento, ele se refere a muitos milagres que Jesus fez. A Bíblia diz que nem todos os milagres que Jesus executou estão registrados nas Escrituras, devido à quantidade enorme de proezas que Cristo fez enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. E aí, quando a gente olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem uma noção da grandeza dos feitos de Jesus, porque muitos desses milagres, eles impactaram a sociedade, eles impactaram a vida daquelas pessoas, e a gente entende que, assim como impactaram naquela época, continuam a impactar as nossas vidas, a impactar a nossa fé. E a gente fica se perguntando, né? Por que Jesus operou milagres? Qual foi o propósito de Jesus em operar milagres? Quais foram estes milagres? Quantos milagres tem registrado nas Escrituras? Quando a gente vai fazer uma listagem dos milagres que Cristo fez, a gente vai encontrar mais de 30 milagres, né? Nós encontraremos mais de 30, cerca de 35 milagres registrados nas Escrituras Sagradas que Jesus operou durante o seu ministério terreno. E aí, irmãos, nós nos perguntamos, quais são os propósitos, qual foi o propósito dos milagres de Cristo aqui na Terra? Por que Jesus operou milagres? Por que Jesus operou sinais e maravilhas enquanto esteve aqui? Qual é o propósito do milagre, né? E a gente vai chegar a algumas conclusões baseadas nas Escrituras, que Jesus ele operou milagres, em primeiro lugar, para glorificar o seu Pai. A gente sabe que todo o ministério de Cristo, ele foi executado para a glorificação do seu Pai, para a glorificação do Deus Pai. Então, Jesus ele operou sinais, milagres e maravilhas para a glorificação do seu Pai. Mas também a gente consegue compreender que Jesus operou milagres para revelar a sua identidade como Filho de Deus. João, por exemplo, o evangelista João, ele apresenta no evangelho que leva o seu nome, sempre Cristo, sempre Jesus como o Cristo, né? Você vai ver sempre João apresentando Jesus com afirmações muito contundentes a respeito da sua identidade divina. Entre elas, quando ele afirma, eu sou, né? Por algumas vezes, João, ele faz uso dessa expressão, né, que Jesus, ali primeiramente, usou para afirmar a sua identidade como Filho de Deus, como o Messias prometido, como aquele que foi enviado por Deus, Pai, para cumprir os seus propósitos de salvação aqui na Terra. Um outro propósito que a gente compreende a partir das Escrituras Sagradas é que Jesus operou milagre para revelar a misericórdia do Senhor. Jesus ele fez milagres não somente no intuito de mostrar a sua grandeza, mas mostrar que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus ele se importa com o homem, que Deus ele se importa em cuidar do homem, e louvado seja Deus por isso. E também a gente entende
que Jesus Cristo operou milagres para revelar a vontade de Deus para o homem, né? Para revelar ao homem que o Deus Pai, ele é um Deus que ele tem bons propósitos para com o homem, propósitos de cura, propósitos de livramento, propósito de trazer libertação ao homem, a libertação do pecado, né? A libertação do poder das trevas, a libertação do poder da morte. Então, ao operar milagres, Jesus ele também estava revelando a vontade de Deus para o homem, ou seja, é vontade de Deus que o homem tenha saúde, é vontade de Deus que o homem tenha vida e vida em abundância, é vontade de Deus que o homem tenha esperança, que o homem ele domine sobre aquilo que é criação de Deus também. Foi esse o propósito de Deus quando criou o homem, para que ele dominasse sobre os animais, dominasse sobre a natureza. E isso foi perdido, né, por conta da queda. Então, Jesus ele vem e revela essa vontade do Pai, da vontade de Deus para o homem, de salvação, de cura, de libertação, de governo, né? O homem ele foi criado para governar, para cuidar da terra, e isso foi perdido ali na queda no Éden. Amém, queridos? Então, a gente entende alguns propósitos porque Jesus operou milagres. E a gente vai chegar também, irmãos, e observar que os milagres de Jesus, devido à sua variedade e a grande quantidade, eles podem ser classificados, nós os classificamos aqui, em 3 grupos. Tá? Os milagres de Jesus, por exemplo, sobre a natureza, né? Quando ele rompe, por exemplo, com uma lei física, né? Quando ele, por exemplo, dá ordem a fenômenos naturais. A gente também observa que Jesus ele operou milagres sobre doenças e demônios, quando ele, por exemplo, dá vista aos cegos, quando ele expulsa demônios, né? Quando ele faz o surdo ouvir, Jesus também operou esse tipo de milagre sobre doenças e demônios. E Jesus também operou milagres sobre a morte, né? Quando ele ressuscita, por exemplo, a filha de Jairo, quando ele ressuscita o Lázaro, lá em João capítulo 11. Então, a gente vai observar que Jesus ele também opera milagres sobre a morte. Então, Jesus opera milagres sobre a natureza, sobre doenças e demônios e sobre a morte. São 3 grupos de milagres de Jesus. E aí eu trouxe aqui para os irmãos alguns desses milagres, melhor, os milagres classificados aqui segundo esses grupos, né? Por exemplo, milagres de Jesus sobre a natureza. Então, Jesus ele transformou a água em vinho. Então, ali há uma transformação da natureza, né? Jesus ele opera sobre a natureza da água, transformando-a em vinho. Jesus também ele acalma a tempestade, ele multiplica pães e peixes. Jesus ele anda sobre as águas. Jesus ele dá ordem para que o discípulo vá e pegue a moeda na boca do peixe. Jesus ele dá ordem para que a figueira seque e ela seca. Jesus ele dá ordem para que os peixes entrem na rede, ali no milagre que ficou conhecido como a grande pesca, né? E também a outra grande pesca. Então, foram milagres que Jesus operou sobre a natureza. E os milagres que Jesus operou sobre doenças e demônios são muito maiores, né? Jesus ele cura um leproso, Jesus ele cura o criado do centurião, ele cura a sogra de Pedro de uma febre que ela estava sentindo. Jesus ele traz libertação a 2 endemoniados, conforme Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8. Jesus ele cura um paralítico. Jesus ele cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus ele cura 2 cegos, conforme Mateus capítulo 9. Jesus ele cura um endemoniado mudo, né? Liberta este homem. Jesus ele traz cura sobre um homem com a mão mirrada. Jesus ele liberta um homem endemoniado, cego e mudo, lá conforme Mateus 12. Jesus ele cura a filha da mulher cananeia, ele traz libertação a um jovem possesso. Jesus ainda também ele cura 2 cegos, inclusive o Bartimeu.
ele traz libertação a um endemoniado lá em Cafarnaum, né? Jesus, ele traz cura também sobre um surdo, sobre um cego em Betsaida, sobre uma mulher enferma, conforme Lucas 13, conforme Lucas 14 também ele cura um hidrópico, ele cura 10 leprosos, né? Ali naquele episódio onde apenas um desses leprosos volta para agradecer a Jesus Cristo. Jesus, ele cura o servo do sumo sacerdote, conforme o evangelista Lucas nos escreve. Jesus, ele traz cura sobre o filho de um oficial do rei, ele cura um paralítico, conforme João capítulo 5, ele traz vista a um cego de nascença, conforme João 9, e diversas outras curas, conforme Mateus registra e Marcos registra, Jesus opera, né? Dezenas, centenas de curas que Jesus operou enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. E também Jesus, no terceiro grupo, ele opera milagres sobre a morte, né? Sobre a ressurreição de mortos. Por exemplo, quando ele ressuscita a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, seu amigo lá, conforme João capítulo 11. Então, além desses milagres que nós citamos, Jesus também ele opera milagres, podemos assim dizer, milagres caracterizados na sua própria vida. Podemos citar, por exemplo, o seu nascimento virginal, que é um milagre, né? A sua transfiguração, a sua ressurreição, as suas aparições após a ressurreição e sua ascensão ao céu. Então, Jesus ele também operou aí milagres relacionados à sua própria vida, né? Então, citamos esses daí também. Então, irmãos, são diversos milagres. A nossa ideia é de que a gente consiga estudar aqui, né? Ver aqui, pelo menos, em um culto, ou 2 cultos aí, cada um desses milagres, né? Pode ser que a gente tenha que, talvez, condensar 2 ou 3 no mesmo culto, mas a ideia é de que a gente possa olhar de uma forma minuciosa esses milagres e aprender com a palavra de Deus. Amém, queridos? E hoje nós vamos tratar daquilo que ficou conhecido como o primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno, conforme o texto que nós acabamos de ler, de João, capítulo de número 2, é quando Jesus está em um casamento com sua mãe, ali em Caná da Galileia, e ali ele opera o seu primeiro milagre, um milagre sobre a natureza, conforme a classificação que nós fizemos, e ele transforma a água em vinho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para o texto que nós lemos, irmãos, já feito toda essa introdução a respeito dos milagres, como eles são classificados, a quantidade deles, os propósitos dos milagres de Jesus, a gente vai observar esse momento do ministério onde Jesus está iniciando o seu ministério. João ele começa dizendo, nesse texto que nós acabamos de ler, que após o batismo de Jesus, após ali o episódio com Filipe e Natanael, 3 dias depois, Jesus ele está em um casamento, né? Ele é convidado junto com sua mãe a estar em um casamento ali em Caná da Galileia, um lugar pequeno, mas ali ele estava, e os irmãos sabem que os casamentos no Oriente, eles eram grandes casamentos, eles não se davam somente uma noite, os casamentos ali, eles eram grandes eventos, às vezes passavam uma semana, né, 10 dias ali, celebrando aquele casamento, aquela festa, festejando. As casas, geralmente, elas ficavam abertas para quem quisesse entrar, e todo mundo que chegasse ali era recebido, né, naqueles casamentos. E Jesus havia sido convidado, porque Jesus ele só vai em lugares onde ele é convidado, né? Jesus ele então é convidado e está ali junto com sua mãe naquele casamento. Provavelmente Maria, a mãe de Jesus, nesse momento já estava viúva, né? Porque não se fala nesse momento aqui mais de José, mas a gente observa aqui que no final deste trecho que nós lemos, dessa perícope, a gente vai observar no versículo 12, que depois que ele opera o milagre, né, ele vai para Cafarnaum com sua mãe, né, seus irmãos e seus discípulos, né? Jesus
João ele não menciona aqui, por exemplo, José, então provavelmente José já teria morrido e Maria já estava viúva, mas Jesus está ali com os seus irmãos e os seus discípulos e eles descem ali para Cafarnaum para então dar início a outra parte do ministério de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então a gente aprende aqui, queridos, que Jesus, ao estar ali com sua mãe naquele casamento, ele estava cumprindo também um compromisso social, né? Ele estava ali cumprindo um compromisso de estar com sua mãe ali naquele casamento e acontece algo interessante, né? Neste momento, que é quando Maria, a mãe de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus e vai informá-lo, né? Vai informá-lo que o vinho havia acabado. A mãe de Jesus, ela diz a Jesus, olha, meu filho, não tem mais vinho, eles não têm mais vinho, né? E ali havia acabado todo o suprimento que aquela família tinha reservado para aquele casamento, e o número de hóspedes, de pessoas que estavam ali, aí, provavelmente ainda era muito grande, e ela vai com essa informação a Jesus. Maria, com certeza, sabia do que Jesus era capaz de realizar, e ela vai com essa informação para ele, no intuito, provavelmente, de receber da parte do seu filho uma resposta positiva de livramento, né, de solução para aquela situação. E Jesus ele traz uma resposta para sua mãe, né? Jesus ele responde para sua mãe, né, dizendo assim: mulher, que tenho eu contigo, né? Jesus ele pergunta, faz uma pergunta para Maria, sua mãe, e logo após ele fazer uma pergunta, ele afirma: ainda não é chegada minha hora. Então, a gente aprende aqui, irmãos queridos, que Jesus ele responde com todo carinho, né? Apesar de que, quando nós lemos no primeiro momento, parece assim que Jesus está sendo ríspido com sua mãe, mas, na verdade, Maria ela conhecia a humildade, a doçura de Jesus. Maria sabia quem era o seu filho, sabia, havia o criado durante 30 anos, então ela o conhecia, então o relacionamento que eles tinham era um bom relacionamento, e Jesus ele faz esse questionamento para Maria, e esse questionamento era um questionamento bastante importante, não somente para ela, não somente para aqueles daquela época, mas também para nós hoje. Para que a gente entenda, irmãos, que Maria é uma serva de Deus abençoada. Muitas das vezes nós protestantes, nós omitimos a figura de Maria, nós damos uma importância menor àquilo que ela fez, à sua importância dentro do ministério eterno de Jesus. Muito isso porque em alguns grupos religiosos se a colocam ali de uma forma como se ela fosse a mediadora entre Deus e os homens, como se ela ocupasse uma posição maior do que de fato ela teve. Nós não podemos chegar nem a um extremo de a rejeitarmos, nem a outro de a colocarmos como mediadora ou como salvadora de alguma coisa, ou dirigir as nossas orações a ela. Na verdade, ali Maria, como mãe de Jesus, ela era mãe dele, mas nessa resposta aqui a gente aprende de que Jesus ele tinha um propósito e estava pronto, decidido a cumprir este propósito. E quando Jesus ele faz essa repreensão a Maria, e de fato foi uma repreensão, é uma repreensão suave, né? E absolutamente necessária, com base na sua presciência, na presciência daquilo que se seguiria, né? E a gente vai observar, irmãos, que Maria era uma mulher tão abençoada, tão de Deus, que ela aceita essa repreensão, e porque ela conhecia a mansidão de Cristo, ela conhecia o seu infinito amor, ela sabia quem ele era e sabia que jamais o seu espírito seria magoado com aquilo que Jesus viesse a dizer a ela. Por isso ela assimila essa repreensão, e então, a partir do momento que ela recebe essa repreensão, ela pondera isso e ela diz bem pouco, né? Mas ela pensa muitíssimo, e na conduta dela, logo na sequência, ela então ela vai dizer o que aquelas pessoas deveriam fazer que estavam ali próximo.
Irmãos, a gente aprende uma coisa com essa repreensão que Maria recebeu, que às vezes, irmãos, nós temos as melhores intenções, as intenções melhores possíveis, e mesmo assim, essas intenções podem nos levar a errar com o Senhor. E se ele, então, nos repreender, se nos negar algo, se nos decepcionar nas nossas esperanças e não permitir que prospere os nossos desígnios ambiciosos, nós devemos aceitar isso. Nós devemos aceitar a repreensão de Jesus. Nós devemos aceitar a repreensão de Deus. Nós não podemos achar que Jesus está pronto para fazer aquilo que é nossa vontade. Às vezes, irmãos, nós seremos frustrados naquilo que são boas intenções, ao nosso ver. Maria, ela estava ali com todas as boas intenções, falando com Jesus, na tentativa de socorrer aquela família, para que aquela família não fosse envergonhada diante da sociedade, né? Mas ainda assim Jesus a repreende. Isso vai acontecer conosco, isso acontece conosco. Isso não deve nos levar a uma decepção, isso não deve nos levar a perder a esperança. Não, na verdade, é necessário que Cristo faça isso conosco. É necessário que Cristo nos repreenda, é necessário que Cristo, em algum momento, nos negue algo, é importante isso. A negação de alguns pedidos são importantes. Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus e nós não recebemos, né? Os pedidos são rejeitados. E isso nos fortaleceu, isso nos ensinou, isso nos mostrou algo melhor, isso nos mostrou outro caminho. Então, é importante que a gente aprenda nesse sentido. Portanto, irmãos queridos, essa quietude de Maria, essa quietude santa, faz com que ela cesse de falar, e ela assimila tudo em silêncio, e então ela vai ali a fazer uma admoestação sábia àqueles serviçais, àqueles que estavam ali próximos a ela e a Jesus. E aí, irmãos, a gente vai aprender também o seguinte, que quando nós somos repreendidos por Jesus, né, nós aprendemos, nós amadurecemos, né, e nós aprendemos a ser obedientes, numa obediência santa, numa obediência humilde, e isso vai nos levar a ouvir o mandamento de Maria. Qual é o mandamento de Maria, irmãos? O mandamento de Maria é exatamente esse que está aqui, quando ela diz no versículo 5, está registrado, fazei tudo o que ele vos disser. Qual foi a palavra de Maria após a repreensão? Fazei tudo o que ele vos disser. Ao repreender a sua mãe, Jesus estava dizendo, olha, eu tenho um propósito muito maior, eu tenho uma missão para ser executada na terra. Foi o meu pai que me deu essa missão e eu vou cumprir esse propósito e ainda não é chegada a minha hora. Maria compreende as palavras de Jesus e ela, então, na sua humildade, ela diz aos serventes que estavam ali, fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria, como serva de Deus, ela aponta para Cristo. O servo de Deus, fiel à palavra de Deus, ele sempre deve apontar para Cristo, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé, porque Cristo é o Senhor das nossas vidas, porque Cristo é o nosso Redentor. E nós vamos obedecer isso que Maria está dizendo. Sabe por quê? Ela está dizendo, façam o que Jesus vos disser, obedeçam a ele. E aí, irmãos, eu queria estudar esse texto com os irmãos, respondendo 3 perguntas, né? O que, por quê e o que se fará então? Tá? O que a gente vai aprender aqui? O que nós somos ordenados a fazer? Ora, já que o versículo 5 diz, fazei tudo o que ele vos disser, o que nós somos ordenados a fazer por Cristo? O que é que a gente deve fazer? O que é que Cristo nos manda fazer? O que é que o Senhor nos ordena a fazer? O quê? Né? O que nós somos chamados por Jesus a fazer? O que eu e você devemos agora fazer? E aí a gente vai aprender, irmãos queridos, que a primeira coisa que nós somos ordenados a fazer é obedecer.
Nós somos ordenados a obedecer. Aqueles serventes que estavam ali, não se sabe se eram contratados, se eram parentes, mas eles estavam ali como serventes, eles estavam ali como servos. E Jesus, nesse momento, ele não está falando para seus discípulos, ele está falando para aqueles servos que estavam ali com o propósito de servir à mesa. E a ordem que eles tinham recebido, o conselho que eles tinham recebido é: faça tudo o que ele lhes mandar. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, que nós somos ordenados a fazer, é obedecer. Mas que tipo de obediência é essa, irmãos? De que forma nós devemos obedecer ao Senhor? Ali, aqueles homens, eles não foram ordenados a deixar o patrão, eles não foram ordenados a abandonar o emprego de garçom, eles eram servos, eles deveriam permanecer como servos. E, apesar de tudo aquilo, eles deviam reconhecer em Cristo o Mestre, sem repudiar. Então, o que nós devemos fazer, como aqueles homens fizeram, é obedecer. E essa obediência, em primeiro lugar, ela deve ser uma obediência preparada. O que isso significa? Maria, por exemplo, preparou, né, a mente para fazer o que Cristo ordenasse. Preparou a mente daqueles homens para que Cristo ordenasse, né? Tudo que ele tinha para dizer, para mandar, ela preparou a mente deles agora ali, e eles obedeceram a Cristo, porque a mente deles agora havia sido preparada para isso. Eles estavam ali, então, como os servos. E, irmãos, de início, aqueles servos não fizeram nada. Os hóspedes queriam vinho, mas os servos, eles foram até onde, irmãos? Eles não foram até Jesus. Eles não foram até Jesus. Ó, Senhor, falta vinho, mestre, falta vinho. Não, eles ficaram ali. Eles esperaram até ele lhes mandar encher os cântaros de água, e então encheram até a borda, mas nada fizeram sem Jesus ordenar. E sabe o que isso quer dizer, querido? Atente para isso. Sabe o que isso quer dizer? É que nós devemos estar preparados para obedecer. E boa parte da obediência acha-se em não fazer. Sabia disso? Boa parte da obediência acha-se em não fazer. Parece assim um pouco contraditório. Mas boa parte do que é obedecer é não fazer, né? Às vezes nós estamos tão afobados, nós estamos querendo tanto resolver uma coisa, nós estamos tão ansiosos para ver a solução de algo que a gente se afoba, a gente quer fazer logo. Enquanto, na verdade, o obedecer, às vezes, é só esperar. Às vezes, o obedecer é só aguardar o que Cristo tem para dizer. Então, eu acredito, irmãos, que na ansiedade de muitos corações, querem logo fazer, mas, na verdade, às vezes a nossa fé, às vezes ela vai ser vista em simplesmente não fazer nada, em simplesmente esperar que Jesus nos mande fazer alguma coisa. Aqueles servos, eles não saíram nas vizinhanças procurando alguém para que pudessem emprestar vinho, eles não foram na venda, eles não foram procurar Jesus, eles simplesmente estavam prontos a obedecer. Eles estavam preparados para obedecer, estavam ali esperando a ordem de Jesus. E aí, irmãos, não fique pensando, eu tenho certeza que você sabe disso, que não fazer nada, que esperar é fácil. Não é fácil, né? Às vezes, talvez seja a coisa mais difícil, ficar esperando. Talvez seja a coisa mais pesada de todas, ficar aguardando a ordem. Esperar que Jesus nos mande fazer alguma coisa. Já pensou, irmão, você que tem seus negócios e entrar numa dificuldade financeira e esperar o marido que está doente e espere que Deus lhe dê uma ordem e fique esperando? E mesmo, irmãos, que às vezes a gente tente fazer, corra para fazer, você tem que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo que ele vos mandar. Enquanto ele não mandar parar, ou não, o que nós queremos ou não, né? Obedecer. E hoje, irmãos, um dos grandes males, né, dos nossos tempos é. Amém, irmãos? Os irmãos estão me vendo, estão me ouvindo?
Dar uma paradinha aqui para ver se volta ao normal. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou encerrar e os irmãos entram novamente. Irmãos, eu acho que está dando uma travada, eu vou encerrar aqui e vou iniciar novamente, tá bom?